com vocês, nesta manhã, esse texto. E esse texto fala de coisas assim muito interessantes que tem a ver com você, com a minha vida, com o meu futuro especialmente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Livro de Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 5. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou, que dizem? O Espírito. Agora, de 51 até 53, que eu queria depois analisar com vocês. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, venderam-se, que dizer? As rochas. 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, que dizer? Ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram aqui a muitos. Tem algum problema esses textos? O que eu saiba, depois nós vamos analisar juntos. O que eu sei, as pessoas somente ressuscitaram depois da ressurreição de quem? De Jesus. E aqui dá para entender que aconteceu a ressurreição dos santos em que momento? Na morte de Jesus. Não está errado isso? A minha não pode estar errada. E eu, quando li, eu falei, mas não tem alguma coisa assim que precisa entender isso. Agora, pode ser que você não tenha percebido até então que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia e o Espírito de Profecia falam muito sobre isso. Especialmente o Espírito de Profecia fala muito sobre esse assunto. Então vamos entender. Aqui nós temos 3 eventos para começar. Primeiro evento. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Esse é um evento. Segundo evento, tremeu a terra, venderam-se as rochas. E nós falamos, na morte de Jesus houve que? Terremoto. Era tarde, se tornou o que, irmãos? Noite. As trevas tomaram conta daquele local. As folhas que estavam secas por causa do horário, começaram o quê? A pingar gotas. A natureza, os passarinhos, já vai acertar. Aqui é o terremoto, né? Está tudo combinado, irmão. Tá bom. Perdi a concentração. Os passarinhos, eles ficaram alvoroçados. Não sei se seria a expressão certa. A natureza estava consciente, na sua inconsciência, de que alguma coisa estava acontecendo de errado com o seu Criador. Somente o ser humano não estava entendendo. E nesse momento do terremoto, muitos mortos foram o quê? Jogados para fora. Não houve ressurreição. Pastor, em que você se baseia? Só para vocês entenderem. Esse relato nós temos registrado sobre a cortina e o terremoto no livro de Marcos e no livro de Lucas. No livro de João não fala nada sobre isso. Só que no livro de Marcos e Lucas não menciona nenhuma que? Ressurreição. Só o livro de Mateus fala sobre que? Ressurreição. Pastor, então como a gente entender? Quando você tem dúvidas, você tem que ir atrás de quê? Do Espírito de Profecias. Temos 2 livros que falam sobre isso. Primeiro os escritos e desejados de todas as nações. Sabe o que diz? Essa semana eu fiquei estudando esse assunto.
Ontem fiquei tão emocionado que até meia-noite e meia estudando sobre esse assunto. Olha, você vai entender depois no final que realmente esse assunto é muito interessante. Por que Jesus, melhor dito, porque se você olhar o livro de Mateus, dá para entender que houve uma ressurreição na morte de Jesus. E a Bíblia menciona em 2 livros, em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Abra sua Bíblia. Colossenses 1, 18. Por que não houve naquele momento a ressurreição? Colossenses capítulo 1, versículo 18. Sabe o que diz a Bíblia aqui? 1, 18. Colossenses, depois do livro de Filipenses, antes do livro de Tessalonicenses. Olha o que diz. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Olha, presta atenção agora. O primogênito dentre, que dizer, os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias de que dizer? Os que dormem. Então, esses 2 textos me dizem claramente que não houve ressurreição na morte de quem? De Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi a primícia de quem? Dos mortos. O primogênito dos mortos. Ele é a nossa garantia de quê? Da nossa salvação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ninguém teria que ressuscitar. Deu para entender? Vamos falar agora um pouquinho sobre o Espírito de profecia. Sabe o que diz o Espírito de profecia, meus irmãos? No dia da ressurreição de Jesus, houve outro terremoto. Deixa eu só contar como aconteceu naquele dia. De sábado para domingo, a que horas mais ou menos tinha amanhecido aqui em Joinville? Você prestou atenção que a meio não sabe, né? Porque dorme agora à tarde. A que hora mais ou menos? 5 e meia. 6 e meia. Não estou falando do sol saindo, estou falando amanhecer. 6 horas. 6 horas? 6 horas. Tá. Para ninguém ligar, 5h45. Irmãos, sabe a que hora mais ou menos vai acontecer a ressurreição de Jesus? Meia hora antes de amanhecer. Seria que hora mais ou menos? Se fosse 5h45. 5h15. Era escuro ainda. Só que onde estava o túmulo, o corpo de Jesus, estavam aqui, irmãos, todos os demônios, todos. Imagina, diabo presente lá. Porque ele sabia muito bem na palavra de Deus que no terceiro dia Jesus ia que ressuscitar. E não somente eles estavam, também estavam os anjos de Deus. E dentro daqueles anjos de Deus, 2 anjos que se destacavam das hostes celestiais estavam junto com Jesus. Você sabia que quando você é gerado, quando você foi gerado no Egito, Deus já manda que um anjo para cuidar de você, da sua mãe. Até quando você nasce, depois ele fica até quando? Até sua morte ou até quando você voltar para a segunda vez. Você tem um anjo de guarda. Quando Jesus teve nessa terra, ele teve quantos anjos de guarda? 2 anjos. Bom, mas por que tanto isso? Bom, ele é diferente de nós. Não adianta você reclamar, mas ele teve 2. E esses 2 estavam também lá. Nisso, quando foi mais ou menos 5h15 da manhã, o anjo Gabriel. Quem é o anjo Gabriel? Atualmente ele ocupa o lugar de quem? De Lúcifer, de Satanás. O anjo Gabriel desce lá do céu, enviado pelo Pai. Quando ele desce,
Os soldados romanos estavam acordados, eles contemplam, irmãos. A luz diz, o Espírito profecia, não vou ler para vocês, mas você pode ler em casa isso. Naquele momento, aquela hora se tornou, que irmãos? Dia naquele local. Imaginem. E aquele anjo chega naquele local. Eu nunca tinha reparado os detalhes. Na ressurreição de Jesus, participa, sabe quantos anjos para ressuscitar Jesus? 3. Um deles, dos dois que cuidava de Jesus, um deles abre, tira a pedra. O segundo entra dentro da onde está aquela caverna, sepultado Jesus, tira o pano do rosto de quem? De Jesus. E o terceiro, que o anjo Gabriel, ele diz para Jesus: Jesus, teu pai te chama. Meu amigo, meu irmão, não tem mais demônio perto, não tem mais, não tem anjos maus nem Satanás, eles contemplam à distância, porque aquele local é tomado pelos anjos de Deus, irmãos. Quando Jesus sai do sepulcro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. Ele ressuscita aqui, glorificado. O corpo dele transformado, com a natureza aqui, imortal, vencedor e vitorioso em nome de Jesus. Ele se levanta, os soldados romanos não resistem, eles desmaiam. Mas eles tiveram a oportunidade de poder contemplar o rosto glorificado de quem? De Jesus. Quando ele sai, todos aqueles anjos que estavam lá, o Espírito do Senhor não disse a quantidade de pessoas, de anjos que tinha lá, se prostram perante quem? Perante Jesus. E após isso, aqueles soldados romanos, eles ficam com quem? Com vergonha, com sentimento de culpa, porque havia uma lei, a lei dos humanos, que eles não podiam dormir quando estavam, em que momento? Em serviço. Quando estavam em serviço, não podiam dormir. E Satanás, juntamente com os anjos, os demônios, eles vão atrás de quem? Sabe quem? Através dos líderes da igreja daquele tempo, fariseus e escribas, especialmente Anás e Caifás. Para quê? Colocar na mente dele dizer que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de quem? De Jesus. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo que o diabo ia colocar isso na mente e no coração desses líderes e poder enganar o povo de Deus naquele tempo, sabe o que ele faz, irmãos? Ele faz uma contrafação, que seria que a ressurreição dos justos que ressuscitaram naquele momento. Na ressurreição de Jesus aconteceu o que? A ressurreição de justos. Que justos são esses? Aqueles que deram a sua vida para quem? Para Jesus. Desde quando? Desde a criação até a morte de Jesus. Não são muitos. A Bíblia diz sim, uma multidão. Então não é pouco também. Deixa eu ler o que diz aqui. Que está no livro Primeiros Escritos. Muitos justos mortos. Primeiros Escritos, página 184. Muitos dos justos. Alguém deve estar dizendo, pastor, tem inventado. Eu só tirei xerox. Muitos dos justos mortos, obedientes à sua chamada, saíram como testemunhas de que ele ressurgira. Aqueles favorecidos santos saíram que? Glorificados. Eram escolhidos e santos de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo. Ou seja, que privilégio!
aqueles ressuscitados deveriam de estatura e formas, sendo alguns mais nobres do que outros em seu aspecto. Imagina pessoas que ressuscitaram antes de quê? De Noé. Qual era a estatura daquele povo? Adão tinha quantos metros? 4 metros. Eva tinha quantos metros? 3,70 metros. Olha aí. Imagina. E por causa do pecado você está desse tamanho, eu também. Às vezes você está se achando alta ou alto, você não é nada não. Por causa do pecado. Estes ressuscitam. E sabe o que diz aqui? Achei legal essa parte. Os que viveram nos dias de Noé, aqueles que ressuscitaram, pareciam ser com os astros na forma, beleza e força. Agora imagina esses ressuscitando. E sabe o que eles fizeram? Como diz o texto aqui, agora vamos para Mateus capítulo 27. Agora você vai entender. 27, 52. Mateus 27, 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de quem? De Jesus, entraram na cidade santa e apareceram o quê? Você já imaginou? Eu fiquei imaginando, e tem muitos comentaristas, aquilo que eu estou imaginando, creem, que dentro daqueles mortos que ressuscitaram, santos, estava João Batista. Não estou confirmando isso. Mas se teve alguém que deu a vida por Jesus, foi quem? João Batista. Imagina, irmãos, ele ressuscitando, entrando para a cidade santa de Jerusalém. Os soldados romanos, juntamente com os líderes da igreja daquele tempo, dizendo que tinham roubado o corpo de quem? De Jesus. Agora esses homens entram e sabem o que acontece? Eles dizem assim, olha aqui, aqueles que saíram, estou lendo aqui, primeiros escritos, aqueles que saíram após a ressurreição de Jesus, apareceram a muitos, contando-lhe que o sacrifício pelo homem estava completo, e que Jesus, a quem os judeus crucificaram, ressuscitaram de quê? Dos mortos. E em prova das suas palavras declararam que ressuscitamos com ele. Que coisa, né? Davam testemunho de que fora pelo seu grande poder que tinha sido chamado das suas que? Sepulturas. Não tinha como mais calar o testemunho da ressurreição de quem? De Jesus. Você sabe que muita gente naqueles tempos não acreditava na ressurreição, apesar de que aconteceu ressurreição no tempo de Jesus. A Bíblia relata quantas ressurreições? De Lázaro, isso você vai lembrar, né? Filha de Jairo. Filha de Naim, o filho, né? Não é filho, é filho, né? Teve mais alguém? A filha de Jairo. Só que todos eles ressuscitaram incorruptíveis, glorificados, não. Eles ressuscitaram, mas eles morreram. E esses que ressuscitaram juntamente com Jesus, ressuscitaram para a vida eterna. Agora imagina, chegaram lá em Jerusalém, de 4 metros, e naquela época as pessoas não passavam de 1,70, 1,80. Não tinha como questionar. E Deus, na sua infinita misericórdia, por causa da incredulidade das pessoas daquele tempo, achou melhor que naquela época ressuscitasse essas pessoas para confirmar na vida dos discípulos, na vida das pessoas, que realmente Jesus ressuscitou. E sabe o que aconteceu? Jesus, quando esteve nessa terra, após a sua ressurreição, ele não apareceu para muitas pessoas.
Ele não apareceu. Se você prestar atenção, não tem registro sendo recebido no meio da multidão. Não tem mais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele nasceu com um corpo que transformado, glorificado. E uma pessoa glorificada, irmãos, as pessoas pecadoras não têm condições de poder suportar estar na presença de uma pessoa que é glorificada. E por isso que ele só apareceu para aqueles que realmente acreditavam nele e nas suas promessas. E se você prestar atenção, ele somente apareceu para quantas pessoas? Para 500 pessoas, somente. E esses que ressuscitaram apareceram para os outros como testemunhas vivas. Por isso eu não consegui entender, porque depois da pregação de Pedro, quantas pessoas se batizaram logo na primeira pregação? 3.000. E depois quanto? Atos capítulo 4. 5.000 pessoas. Não tinha. Ninguém mais tinha dúvidas de que Jesus Cristo era o Salvador e o Messias deste mundo. Por isso, meu irmão, você jovem, você adolescente, você precisa, quando você vai falar de Jesus para alguém, fale de Jesus. Não fale de carne e porco, não fale sobre o sábado, não fale sobre não sei o que, outras coisas mais de condutas, doutrinas. Não. Apresente a pessoa de quem? De Jesus Cristo. Tem gente que fala, não, só se ele entender todos os estudos, só se ele entender Apocalipse e entender isso, outras coisas, nós podemos batizar. Não. O que a pessoa precisa entender, ele precisa aceitar, é a pessoa de quem? De Jesus Cristo. Ele entregava o seu coração a Jesus, já estava lendo. Eu fico muito feliz, porque depois da ressurreição de Jesus, esses homens que ressuscitaram, sabe quantos dias ainda ficaram aqui na terra? Quantos dias Jesus ficou após a sua ressurreição? 40 dias. Que testemunho! Prestou atenção? Imagina? 40 dias. Vamos imaginar. Quem vocês imaginam que restou? Vamos imaginar, não é pecado imaginar. Quem vocês acham antes de Jesus que restou? Fala o nome. Abraão. Meu amigo, se restasse Abraão, aí que os... Você sabe, irmãos, depois que restou Jesus, os líderes, Herodes, Pilatos, naquele tempo, irmãos, nunca mais tiveram um sono tranquilo. Nunca mais. E eles, em qualquer momento, mesmo que eles fechassem a porta, eles imaginavam, em qualquer momento, Jesus ia aparecer e ia humilhar eles. Irmãos, e todos eles morreram o quê? Perdidos. Porque eles tinham pecado contra quem? Contra o Espírito Santo de Deus. Tem uma lição aqui importante. Tem gente que fala assim, não, fala assim, eu só não posso me perder se eu morrer ou se alguma coisa acontecer. Presta atenção. Em vida, você pode perder quê? A salvação. E você pode estar perdido se você relutar de fazer a vontade de Deus e entregar totalmente o teu coração aqui a Jesus. Tem um que está vivo, por mais que ele se arrependa, não vai poder estar onde? Lá no céu. Estou falando de quem? Lúcifer, Satanás. Ele pecou contra quem? Contra o Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, você jovem, não brinque com as coisas de Deus. Faça as coisas certas. Ande nos caminhos de Deus. Às vezes tem feriados prolongados, a gente vai em alguns lugares, faz algumas coisas erradas, só Deus e você sabe. Se você está fazendo alguma coisa errada, pare. Antes que seja tarde. Porque esses homens que crucificaram, que mataram Jesus lastimosamente, não estarão onde? No reino dos céus. Por causa dos erros deles. Não foi culpa do Espírito Santo nem de Jesus Cristo. Porque eles tiveram, na presença dele, Jesus teve andado durante esses 3 anos e meio. Passados os 40 dias, chegou o último dia. O último dia que Jesus ia estar aqui nesta terra.
saiu juntamente com seus discípulos, junto com aquele grupo, contando com os discípulos. Sabe quantas pessoas eles contemplaram Jesus indo embora para o céu? Quantas pessoas contavam? 500 pessoas. E dentro daquele grupo, eu fico imaginando, eu fico emocionado de pensar e imaginar, estava mais que Jesus. Eles saíram da cidade e foram dirigidos para as Montes das Oliveiras. No caminho, Jesus fez questão de passar por aqueles locais onde aconteceu o sofrimento dele. Ele fez questão de passar sobre o jardim do Getsemane. A última lição que ele ensinou para eles sobre o reino dele, quando ele chegou perto de uma videira. E já tinha falado isso antes. Mais uma vez ele repetiu. Ele disse: lembra-se, sem mim nada podeis fazer, se você não estiver ligado em mim. E ele ensinou mais uma vez isso. E eles foram chegando até o cume das Montes das Oliveiras, que esteve lá. Sabe o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando? E até aquele dia nós fizemos potossol nas Montes das Oliveiras. Esse era o nosso último sábado antes de voltar para o Brasil. E eu falei para meu pai, estavam os irmãos todos, falei: vamos embora, já está tarde. Sabe o que diz meu pai? Deixa um pouquinho mais aqui, sentado. Não, por que você quer ficar sentado? Já está tarde, já está escuro. Tinha acabado o pôr do sol e ainda ficamos um pouco contemplando na cidade de Jerusalém. Sabe o que ele disse? Porque eu sei, pela minha idade, nunca mais vou voltar aqui. Eu estou muito emocionado. Aí todo mundo ficava quieto, porque até a gente estava mais curioso para tirar foto, não sei o quê. Eu estou muito emocionado, porque desse lugar foi embora Jesus para onde? Para os céus. E depois ele vai voltar para onde? Para este mesmo lugar, depois da segunda ressurreição. Da ressurreição dos justos, 1000 anos estaremos lá no céu, e a cidade santa de Deus descerá onde? Na montanha das Oliveiras. Irmãos, eu fico imaginando Jesus chegou lá, do outro lado, ele contemplou a casa de quem? De Lázaro, Marta e Maria, Betânia. É próximo. E as últimas palavras de Jesus foram o quê? Posso abrir? Vamos ver? Atos. Capítulo 1. Então, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: são as últimas palavras de Jesus. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai recebeu pela sua exclusividade, que é a autoridade. Qual foram as últimas palavras? Mas recebereis, que dizer? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto onde? Em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu sempre me perguntei: que nuvem é essa? Aos olhos humanos era nuvem. Mas se eles tivessem a oportunidade de abrir os seus olhos, eram anjos. Os anjos foram enviados pelo Pai para poder acompanhar o cortejo que ia se dirigir para a cidade santa de Deus. E dentro daquelas nuvens, sabe quem estava, meus irmãos? Os redimidos, aqueles que estavam juntamente com quem? Com Jesus. Que
privilégio! Que privilégio! E foi um momento muito emocionante. Abraçamos de quem? Cada um deles. Olhando para eles, dizendo: eu estarei convosco até quando? Até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco. Eu fico imaginando chegar no perto da mãe que cuidara quando era pequenininho. O privilégio que ela teve, abraçar a mãe. Mãe, continue vivo. Continue vivo. Eu vou voltar a esta terra e você vai estar junto comigo onde? Na nossa celestial. Um abraço e um beijo demorado. Você já imagina esse quadro? Eu fico imaginando. Aí Jesus, o poder sobrenatural dele vai subir para onde? Para os céus. E os 500, essas 500 pessoas, eles contemplam Jesus. E quando eles chegam, quando eles deixam de contemplar, Jesus manda quem? Os seus 2 anjos de guarda, e eles ficam do lado de quem? Daqueles 500 homens. Sabe o que eles dizem? Olha aqui. E estando eles com os olhos, versículo 10, Atos 1:10, e estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram, o que dizer? Ao lado deles. Esses 2 anjos estavam com vontade de poder subir com quem? Com Jesus. Porque desde seu nascimento, o seu sofrimento, o ministério aqui na terra, eles tiveram a oportunidade, o privilégio de poder acompanhar quem? A Jesus. Agora, na hora da alegria, na hora da festa, eles ficaram onde? Na terra. Para poder consolar quem? Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. E sabe o que eles disseram? Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto, agora essa parte eu gosto, eu amo da palavra de Deus, que foi assunto ao seu virá, quer dizer, de modo como vistes que subir. Que promessa! Não tenha medo, ele vai voltar. Ele não diz para vocês: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, me ajuda aí. Estejais vos também. Essa é a promessa de Deus. Ele vai voltar. Em 1 Tessalonicenses fala sobre que sobre a ressurreição dos mortos, dos justos, você terá uma oportunidade. Ele vai voltar. Bom, aqueles 12 discípulos, em vez de voltar desanimados, tristes, chateados, decepcionados, eles voltaram felizes para onde? Para Jerusalém. E Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém, no aposento alto, porque após os 10 dias eu vou derramar o meu Santo Espírito sobre cada um de vocês. Eu estava, lembra que eu disse que foram 500 pessoas que presenciaram quando Jesus foi embora para o céu? Desses 500 pessoas, somente quantas pessoas ficaram no aposento alto? Você sabe? 120 pessoas. Mas que bobeira os outros, né? Sempre assim. Quando é para fazer as coisas de Deus, também ele fala: não. Mas se tiver alguma coisa de brincadeira, alguma coisa assim de festa, vai ser de graça, a comida, sei lá, entendeu? Aí vai todo mundo. Foram 10 dias de consagração e entrega total a Deus. 10 dias. Nisso, Jesus com seus anjos vai para o céu. E quando eles estão chegando nas portas da cidade celestial, sabe o que acontece? Vamos ler na Bíblia? Salmos capítulo 24.
Salmos capítulo 24. Achou o texto? Olha o que diz aqui, 24:7. Quem está juntamente com Jesus, os anjos, diz que, para os que estão dentro da cidade de Deus: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre quem? O Rei da Glória. E os que estão dentro da cidade perguntam quem? Quem é o Rei da Glória? Não é porque eles estavam duvidando quem estava vindo. É porque eles queriam glorificar o nome de Deus. Eles queriam exaltar o nome de Deus. Por isso que ele disse, e mais uma vez, o séquito que vai juntamente com Jesus, sabe o que disse? Levantais. Quem é o Rei da Glória? Depois ele diz no versículo 8: o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso que? Nas batalhas. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre quem? O Rei da Glória. Mais uma vez eles perguntam: quem é esse? O Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele que? O Rei da Glória. Nisso, meus irmãos, meus jovens, abrem-se as portas da cidade de Deus. Sabe quem está naquele grupo? Eu fiz questão, não sei se está aqui. Naquele grupo de pessoas que estão lá na cidade de Deus, estão os querubins, os serafins, todas as hostes angelicais, o conselho celestial que julgou a Lúcifer está lá presente. Está presente também aqui dentro da cidade de Deus pessoas que não caíram em pecado em outros mundos, estão também naquele local onde não entrou o pecado, os representantes de outros planetas. E quando ele entra dentro da cidade de Deus, todos eles querem abraçar e adorar a quem? A Jesus. Ele diz: só um momento. Juntamente com os levitas, os santos, as primícias, ele entra perante quem? Perante o Pai. Quando ele entra perante o Pai, ele mostra as feridas na sua cabeça por causa da coroa. Ele mostra que as feridas dos seus pés, a espada e os pregos, as feridas na sua mão, nas suas duas mãos. Após mostrar, ele diz: Senhor, meu Pai, aquilo que nós combinamos quando entrou o pecado neste mundo, na terra, eu fiz a minha parte. Eu queria te mostrar o molho, os remidos, a primícia. Ele apresenta, irmãos, as primícias de todos os tempos, eu digo, da criação até Jesus, aqueles que estavam os importantes, aqueles que se destacaram. Ele apresenta para o Pai. E sabe o que acontece? Vamos ler na Bíblia? Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Preciso terminar. Ele disse, proclamando, Apocalipse 5, 12. Olha, ele disse, proclamando em grande voz. Todos os salmos, ou melhor dito, todos os anjos, ele disse, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, que disse mais? É a riqueza, a sabedoria, que mais? A força. E honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, seja que o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Após isto, Jesus é adorado por todos os seres celestiais. Porque o
estou falando sobre isso? Porque essa é a nossa esperança como povo de Deus. Se você tinha dúvidas com relação à ressurreição, a vida de Cristo neste mundo, por favor, alimente cada vez mais essa esperança no teu coração. Eu sei que o tempo está avançado, mas deixa eu contar uma experiência rapidinho. Eu ainda tinha 15 anos. Meu pai era pastor de um lugar lá na Bolívia. E nisso apareceu um homem na nossa casa. Eu fui atender. Aí o homem disse o seguinte: pastor, o pastor está aí? Tá, sabe rapidinho meu pai? Eu queria que ele fosse agora, não é amanhã, é agora. Na casa do meu tio, porque ele está morrendo. Ele não é da igreja, não é batizado, nada. Mas eu queria que vocês fizessem uma oração. E nós fomos, na mesma hora, fomos. Chegamos, realmente ele estava sozinho, deitado na cama. E pela situação que a gente viu, aquele homem, qualquer momento ele ia morrer. Meu pai se aproxima no ouvido dele e diz assim para ele: você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? Sim. Você aceita que Jesus veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário pelo perdão dos seus pecados, e você quer ser perdoado e salvo em Cristo Jesus? Sim ou não? Sim. Não deu tempo. Não dá para dar estudo. Não dá para poder a doutrina. Aí meu pai disse: então vamos fazer uma oração. Você quer realmente entregar a tua vida a Jesus? Quero. Então, meu amigo, você precisa entregar teu coração a Jesus. Eu vou te falar uma promessa muito bonita para você. No dia da ressurreição, você vai ressuscitar. E você vai estar no dia onde? Lá no céu. E nós nos prostramos perto da cama. Meu pai veio da cabeça, porque aí depois o rapaz veio orar. Na metade da oração eu tive curiosidade. Eu tinha 15 anos, né? Falei, deixa eu olhar o que está acontecendo. Já até então, sempre fui curioso. Quando eu olhei, esse homem estava aqui, dos olhos estavam sendo lágrimas. Eu não tive dúvidas de que esse homem realmente estava entregando sua vida a quem? A Jesus Cristo. Quando meu pai disse amém, aquele homem morreu. Houve choro? Não. Não tinha família, nós enterramos este rapaz, este homem, só estava o sobrinho, apareceu mais algum amigo, mas nós tínhamos certeza de que ele tinha morrido em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço para você: como está a tua vida espiritual? Como você está? Você tem errado, tem cometido pecados? Você mais uma vez hoje gostaria de renovar a sua vida com Deus? Porque Ele vai voltar. E Ele só vai voltar quem estiver pronto, quem estiver em comunhão com Ele, e quem entregou seu coração a quem? A Jesus. Se você tem esse desejo,